Se demorou, não foi atraso. Você contou os dias, esperando algo acontecer, mas o tempo passou e nada mudou pra você. As promessas pareciam distantes e a esperança começou a falhar. Você até tentou acreditar, mas começou a duvidar. As pessoas falavam, tudo tem seu tempo, mas isso já não confortava o seu sofrimento, porque só você sabia o que estava sentindo. Enquanto o mundo seguia, você estava caindo, mas o tempo de Deus não é o seu. Deus nunca se atrasou, Ele chega na hora certa. Mesmo quando tudo parece fechado, Ele encontra a porta aberta. Deus nunca se atrasou, Ele sempre esteve ali, preparando cada detalhe do que ainda vai vir. Talvez o que você pediu ainda não chegou, porque o que Deus tem pra você é muito maior do que você imaginou. Confia no processo. Deus nunca se atrasou, nunca. E quando acontecer, você vai entender tudo. Se você pediu uma resposta, talvez ela esteja aqui. Você pediu um sinal de Deus, porque já não sabia o que fazer. Tentou decidir sozinho, mas só conseguiu se perder. As escolhas ficaram difíceis e o medo começou a falar alto. E tudo que você queria era só sair desse estado. Você buscou em tantos lugares algo que te desse direção, mas nada preenchia o vazio que existia no seu coração. Você pensou em desistir de coisas que um dia sonhou, porque o caminho ficou pesado e a esperança enfraqueceu. Mas dentro de você ainda existe uma chama que não se apagou. Mesmo pequena, ela resiste, porque Deus nunca te deixou. E talvez esse momento seja o seu sinal. Deus vai te dar um sinal. No momento certo vai acontecer aquilo que você tanto pediu. Vai chegar até você
sozinho. Nem sempre o sinal é claro, nem sempre vem como você quer. Às vezes vem em silêncio, ou em algo simples qualquer. Uma palavra, uma música, um sentimento no coração. E de repente tudo muda, trazendo uma direção. Talvez o sinal que você pediu não seja uma resposta direta, mas uma mudança dentro de você que te coloca na rota certa. Porque Deus não só responde, Ele transforma também. E aquilo que você busca fora começa a nascer dentro de você. Amém. Se você está perdido, pede direção. Se você está confuso, entrega o coração. Deus vai te dar um sinal e você vai reconhecer, porque vai trazer paz mesmo antes de tudo acontecer. Deus vai te dar um sinal, só continua a confiar, porque aquilo que Ele promete, Ele sempre vai cumprir sem falhar. Talvez esse seja o seu sinal. Se você pediu uma resposta, se você está cansado, essa mensagem é pra você. Só é mais um pouco. Você acordou hoje sem forças, sem vontade de continuar. O mundo parece pesado demais e difícil de suportar. As coisas não fluem como antes, nada parece dar certo. E mesmo tentando seguir firme, você se sente por dentro tão perto de parar. Você luta em silêncio, sem ninguém perceber, carregando pensamentos que você não consegue dizer. As noites são as mais difíceis, quando tudo vem à tona, os medos, as dúvidas e essa sensação que te abandona. Você questiona seu valor, se ainda vale a pena insistir. Mas no fundo existe algo que ainda te faz resistir. Essa força que você sente não vem só de você. Mesmo que tudo pareça difícil, Deus ainda está cuidando de ti. Só mais um pouco, não para agora, o melhor ainda vai chegar. O que hoje parece impossível, Deus ainda vai
Cada batalha invisível está te fortalecendo. E mesmo quando você cai, você continua aprendendo. O processo dói, é verdade, mas também constrói uma versão mais forte de você pra tudo que vem depois. Talvez você esteja mais perto do que imagina de vencer, mas quer desistir agora, sem saber o que iria acontecer. E se o seu milagre estiver um passo de você, e se tudo muda, se você decidir não ceder, respira. Deus está vendo tudo, cada lágrima, cada pensamento. Você não está sozinho. Só mais um pouco, segura firme, você vai conseguir. O que hoje parece o fim ainda vai te fazer sorrir. Só mais um pouco, Deus está contigo, mesmo sem você ver. E quando tudo isso passar, você vai agradecer por não ceder. Só mais um pouco, você vai vencer. Você vai vencer. Aquilo que você acha que perdeu ainda pode voltar. Você viu coisas desmoronarem que achava que eram pra sempre. Pessoas que você confiava simplesmente foram embora de repente. E aquilo que você construiu com tanto esforço e dedicação se perdeu no meio do caminho, deixando marcas no seu coração. Você tentou recomeçar, mas faltava força dentro de você. Parecia que tudo que você fazia não dava certo pra valer. E o medo de tentar de novo começou a te travar, porque você não queria se machucar outra vez ao tentar. Mas Deus não perdeu o controle. Ele vai restaurar tudo aquilo que você chorou, o que foi quebrado dentro de você. Ele mesmo vai reconstruir com amor. Ele vai restaurar tudo, nada ficou pra trás. O que parecia perdido ainda pode voltar muito mais. Oh, Deus trabalha em detalhes que você não consegue ver. Enquanto você sofre, Ele está cuidando de você. Entrega, confia. Entrega.
vai valer a pena. Talvez agora nada faça sentido, mas continuo ouvindo. Você olhou pra trás esses dias e percebeu o quanto mudou, mas também viu quantas coisas a vida levou. Sonhos que você construiu foram se perdendo no caminho, e aos poucos você foi aprendendo a caminhar sozinho. Você tentou ser forte quando tudo desmoronou, mas teve momentos em silêncio que nem você mesmo suportou. Teve dias que você chorou sem saber nenhum motivo, só sentia um peso enorme que parecia infinito. E mesmo rodeado de pessoas, você se sentiu só, como se ninguém no mundo pudesse entender sua dor. Existe algo maior que você ainda não viu. Tudo que aconteceu nunca foi em vão, nunca foi vazio. Você ainda vai entender o porquê de tudo isso. Cada lágrima derramada está escrita num propósito. Foi Deus quem te protegeu. Respira, você não está sozinho. Você ainda vai entender. Você ainda vai entender. Só não desiste agora. Só não desiste agora. Você olhou pra trás esses dias, se demorou, não foi atraso. Você contou os dias, esperando algo acontecer, mas o tempo passou e nada mudou pra você. As promessas pareciam distantes e a esperança começou a falhar. Você até tentou acreditar, mas começou a duvidar. As pessoas falavam, tudo tem seu tempo, mas isso já não confortava o seu sofrimento, porque só você sabia o que estava sentindo.
Enquanto o mundo seguia, você estava caindo. Mas o tempo de Deus não é o seu. Deus nunca se atrasou. Ele chega na hora certa. Mesmo quando tudo parece fechado, Ele encontra a porta aberta. Deus nunca se atrasou. Ele sempre esteve ali, preparando cada detalhe do que ainda vai vir. Talvez o que você pediu ainda não chegou, porque o que Deus tem pra você é muito maior do que você imaginou. Confia no processo. Deus nunca se atrasou. Nunca. E quando acontecer, você vai entender tudo. Talvez agora nada faça sentido, mas continuo ouvindo. Você olhou pra trás esses dias e percebeu o quanto mudou, mas também viu quantas coisas a vida levou. Sonhos que você construiu foram se perdendo no caminho, e aos poucos você foi aprendendo a caminhar sozinho. Você tentou ser forte quando tudo desmoronou, mas teve momentos em silêncio que nem você mesmo suportou. Teve dias que você chorou sem saber nenhum motivo, só sentia um peso enorme que parecia infinito. E mesmo rodeado de pessoas, você se sentiu só, como se ninguém no mundo pudesse entender sua dor. Mas existe algo maior que você ainda não viu. Tudo que aconteceu nunca foi em vão, nunca foi vazio. Você ainda vai entender o porquê de tudo isso. Cada lágrima derramada está escrita num propósito. Você ainda vai entender que nada foi por acaso. Deus estava te guiando, mesmo nos momentos mais difíceis do seu passado. O tempo ensina coisas que ninguém pode explicar, e aquilo que hoje dói, amanhã vai te libertar. Cada porta que se fechou te afastou do que não era seu, e mesmo quando
Respira. Você não está sozinho. Você ainda vai entender. Você ainda vai entender. Só não desiste agora. Aquilo que você acha que perdeu ainda pode voltar. Você viu coisas desmoronarem que achava que eram pra sempre. Pessoas que você confiava simplesmente foram embora de repente. E aquilo que você construiu com tanto esforço e dedicação se perdeu no meio do caminho, deixando marcas no seu coração. Você tentou recomeçar, mas faltava força dentro de você. Parecia que tudo que você fazia não dava certo pra valer. E o medo de tentar de novo começou a te travar, porque você não queria se machucar outra vez ao tentar. Mas Deus não perdeu o controle. Ele vai restaurar tudo aquilo que você chorou, o que foi quebrado dentro de você. Ele mesmo vai reconstruir com amor. Ele vai restaurar tudo, nada ficou pra trás. O que parecia perdido ainda pode voltar, muito mais. Deus trabalha em detalhes que você não consegue ver. Enquanto você sofre, Ele está cuidando de você. Entrega, confia, Ele vai restaurar. Ele vai restaurar. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Se você está cansado, essa mensagem é pra você. Só mais pouco. Você acordou hoje sem forças, sem vontade de continuar. O mundo parece pesado demais e difícil de suportar. As coisas não fluem como antes, nada parece dar certo. E mesmo tentando seguir firme, você se sente por dentro tão perto de parar. Você luta em silêncio, sem ninguém perceber, carregando pensamentos que você não consegue dizer. As noites são as mais difíceis, quando tudo vem à tona, os medos, as dúvidas e essa sensação que te abandona. Você questiona seu valor, se ainda vale a pena insistir. Mas no fundo existe algo que ainda te faz resistir. Essa
força que você sente não vem só de você. Só mais um pouco, aguenta firme. Você não chegou até aqui pra desistir. Mesmo que tudo pareça difícil, Deus ainda está cuidando de ti. Só mais um pouco, não para agora, o melhor ainda vai chegar. O que hoje parece impossível, Deus ainda vai transformar. Cada batalha invisível está te fortalecendo. E mesmo quando você cai, você continua aprendendo. O processo dói, é verdade, mas também constrói uma versão mais forte de você pra tudo que vem depois. Talvez você esteja mais perto do que imagina de vencer, mas quer desistir agora, sem saber o que iria acontecer. E se o seu milagre estiver a um passo de você? E se tudo mudar, se você decidir não ceder? Respira. Deus está vendo tudo, cada lágrima, cada pensamento. Você não está sozinho. Só mais um pouco, segura firme. Você vai conseguir. O que hoje parece o fim ainda vai te fazer sorrir. Só mais um pouco, Deus está contigo, mesmo sem você ver. E quando tudo isso passar, você vai agradecer por não ceder. Só mais um pouco, você vai vencer. Você vai vencer. Se você pediu uma resposta, talvez ela esteja aqui. Você pediu um sinal de Deus, porque já não sabia o que fazer. Tentou decidir sozinho, mas só conseguiu se perder. As escolhas ficaram difíceis e o medo começou a falar alto. E tudo que você queria era só sair desse estado. Você buscou em tantos lugares algo que te desse direção, mas nada preenchia o vazio que existia no seu coração. Você pensou em desistir de coisas que um dia sonhou, porque o caminho ficou pesado e a esperança enfraqueceu. Mas dentro de você ainda existe uma chama que não se apagou. Mesmo pequena, ela resiste, porque Deus nunca te deixou. E talvez esse momento
você quer. Às vezes vem em silêncio ou em algo simples qualquer. Uma palavra, uma música, um sentimento no coração. E de repente tudo muda, trazendo uma direção. Talvez o sinal que você pediu não seja uma resposta direta, mas uma mudança dentro de você que te coloca na rota certa. Porque Deus não só responde, Ele transforma também. E aquilo que você busca fora começa a nascer dentro de você. Amém. Se você está perdido, pede direção. Se você está confuso, entrega o coração. Deus vai te dar um sinal e você vai reconhecer, porque vai trazer paz mesmo antes de tudo acontecer. Deus vai te dar um sinal, só continua a confiar, porque aquilo que Ele promete, Ele sempre vai cumprir sem falhar. Talvez esse seja o seu sinal. Se demorou, não foi atraso. Você contou os dias esperando algo acontecer, mas o tempo passou e nada mudou pra você. As promessas pareciam distantes e a esperança começou a falhar. Você até tentou acreditar, mas começou a duvidar. As pessoas falavam, tudo tem seu tempo, mas isso já não confortava o seu sofrimento, porque só você sabia o que estava sentindo. Enquanto o mundo seguia, você estava caindo. Mas o tempo de Deus não é o seu. Deus nunca se atrasou, Ele chega na hora certa. Mesmo quando tudo parece fechado, Ele encontra a porta aberta. Deus nunca se atrasou, Ele sempre esteve ali, preparando cada detalhe do que ainda vai vir. Talvez o que você pediu ainda não chegou, porque o que Deus tem pra você é muito maior do que você imaginou. Confia no processo. Deus nunca se atrasou, nunca. E quando acontecer, você vai entender tudo. Se você pediu uma resposta, talvez ela esteja aqui.
Você pediu um sinal de Deus, porque já não sabia o que fazer. Tentou decidir sozinho, mas só conseguiu se perder. As escolhas ficaram difíceis e o medo começou a falar alto. E tudo que você queria era só sair desse estado. Você buscou em tantos lugares algo que te desse direção, mas nada preenchia o vazio que existia no seu coração. Você pensou em desistir de coisas que um dia sonhou, porque o caminho ficou pesado e a esperança enfraqueceu. Mas dentro de você ainda existe uma chama que não se apagou. Mesmo pequena, ela resiste, porque Deus nunca te deixou. E talvez esse momento seja o seu sinal. Deus vai te dar um sinal. No momento certo vai acontecer. Aquilo que você tanto pediu vai chegar até você. Deus vai te dar um sinal pra te mostrar o caminho. E quando isso acontecer, você vai entender que nunca esteve sozinho. Nem sempre o sinal é claro, nem sempre vem como você quer. Às vezes vem em silêncio ou em algo simples qualquer. Uma palavra, uma música, um sentimento no coração. E de repente tudo muda, trazendo uma direção. Talvez o sinal que você pediu não seja uma resposta direta, mas uma mudança dentro de você que te coloca na rota certa. Porque Deus não só responde, Ele transforma também. E aquilo que você busca fora começa a nascer dentro de você. Amém. Se você está perdido, pede direção. Se você está confuso, entrega o coração. Deus vai te dar um sinal e você vai reconhecer, porque vai trazer paz mesmo antes de tudo acontecer. Deus vai te dar um sinal, só continua a confiar, porque aquilo que Ele promete, Ele sempre vai cumprir sem falhar. Talvez esse seja o seu sinal. Se você pediu uma resposta, se você está cansado, essa mensagem é pra você. Só mais um pouco. Você acordou hoje sem forças, sem vontade de continuar. O mundo parece pesado demais e difícil de suportar.
as coisas não fluem como antes. Nada parece dar certo. E mesmo tentando seguir firme, você se sente por dentro tão perto de parar. Você luta em silêncio, sem ninguém perceber, carregando pensamentos que você não consegue dizer. As noites são as mais difíceis, quando tudo vem à tona, os medos, as dúvidas e essa sensação que te abandona. Você questiona seu valor, se ainda vale a pena insistir, mas no fundo existe algo que ainda te faz resistir. Essa força que você sente não vem só de você. Só mais um pouco, aguenta firme. Você não chegou até aqui pra desistir. Mesmo que tudo pareça difícil, Deus ainda está cuidando de ti. Só mais um pouco, não para agora. O melhor ainda vai chegar. O que hoje parece impossível, Deus ainda vai transformar. Cada batalha invisível está te fortalecendo. E mesmo quando você cai, você continua aprendendo. O processo dói, é verdade, mas também constrói uma versão mais forte de você pra tudo que vem depois. Talvez você esteja mais perto do que imagina de vencer, mas quer desistir agora, sem saber o que iria acontecer. E se o seu milagre estiver a um passo de você? E se tudo muda, se você decidir não ceder? Respira, Deus está vendo tudo, cada lágrima, cada pensamento. Você não está sozinho. Só mais um pouco, segura firme, você vai conseguir. O que hoje parece o fim ainda vai te fazer sorrir. Só mais um pouco, Deus está contigo, mesmo sem você ver. E quando tudo isso passa, você vai agradecer por não ceder. Só mais um pouco, você vai vencer. Você vai vencer. Aquilo que você acha que perdeu ainda pode voltar. Você viu coisas desmoronarem que achava que eram pra sempre. Pessoas que você confiava simplesmente foram embora de repente. E aquilo que você construiu com tanto esforço e dedicação
se perdeu no meio do caminho, deixando marcas no seu coração. Você tentou recomeçar, mas faltava força dentro de você. Parecia que tudo que você fazia não dava certo pra valer. E o medo de tentar de novo começou a te travar, porque você não queria se machucar outra vez ao tentar. Mas Deus não perdeu o controle. Ele vai restaurar tudo aquilo que você chorou, o que foi quebrado dentro de você. Ele mesmo vai reconstruir com amor. Ele vai restaurar tudo, nada ficou pra trás. O que parecia perdido ainda pode voltar muito mais. Deus trabalha em detalhes que você não consegue ver. Enquanto você sofre, Ele está cuidando de você. Entrega, confia. Entrega, confia. Ele vai restaurar. Ele vai restaurar. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Talvez agora nada faça sentido, mas continua ouvindo. Você olhou pra trás esses dias e percebeu o quanto mudou, mas também viu quantas coisas a vida levou. Sonhos que você construiu foram se perdendo no caminho, e aos poucos você foi aprendendo a caminhar sozinho. Você tentou ser forte quando tudo desmoronou, mas teve momentos em silêncio que nem você mesmo suportou. Teve dias que você chorou sem saber nem o motivo, só sentia um peso enorme que parecia infinito. E mesmo rodeado de pessoas, você se sentiu só, como se ninguém no mundo pudesse entender sua dor. Mas existe algo maior que você ainda não viu. Tudo que aconteceu nunca foi em vão, nunca foi vazio. Você ainda vai entender o porquê de tudo isso. Cada lágrima derramada está escrita num propósito. Você ainda vai entender que nada foi por acaso. Deus estava te guiando, mesmo nos momentos
Deus quem te protegeu. Respira. Você não está sozinho. Você ainda vai entender. Você ainda vai entender. Só não desiste agora. Só não desiste agora. Você olhou pra trás esses dias. Se demorou, não foi atraso. Você contou os dias, esperando algo acontecer. Mas o tempo passou e nada mudou pra você. As promessas pareciam distantes e a esperança começou a falhar. Você até tentou acreditar, mas começou a duvidar. As pessoas falavam, tudo tem seu tempo. Mas isso já não confortava o seu sofrimento, porque só você sabia o que estava sentindo. Enquanto o mundo seguia, você estava caindo. Mas o tempo de Deus não é o seu. Deus nunca se atrasou. Ele chega na hora certa, mesmo quando tudo parece fechado. Ele encontra a porta aberta. Deus nunca se atrasou. Ele sempre esteve ali, preparando cada detalhe do que ainda vai vir. Talvez o que você pediu ainda não chegou, porque o que Deus tem pra você é muito maior do que você imaginou. Confia no processo. Deus nunca se atrasou. Você vai entender tudo. Talvez agora nada faça sentido, mas continuo ouvindo. Você olhou pra trás esses dias e percebeu o quanto mudou, mas também viu quantas coisas a vida levou. Sonhos que você construiu foram se perdendo no caminho, e aos poucos você foi aprendendo a caminhar sozinho. Você tentou ser forte quando tudo desmoronou,
Mas teve momentos em silêncio que nem você mesmo suportou. Teve dias que você chorou sem saber nenhum motivo. Só sentia um peso enorme que parecia infinito. E mesmo rodeado de pessoas, você se sentiu só, como se ninguém no mundo pudesse entender sua dor. Mas existe algo maior que você ainda não viu. Tudo que aconteceu nunca foi em vão, nunca foi vazio. Você ainda vai entender o porquê de tudo isso. Cada lágrima derramada está escrita num propósito. Você ainda vai entender que nada foi por acaso. Deus estava te guiando, mesmo nos momentos mais difíceis do seu passado. O tempo ensina coisas que ninguém pode explicar. E aquilo que hoje dói, amanhã vai te libertar. Cada porta que se fechou te afastou do que não era seu. E mesmo quando você duvidou, foi Deus quem te protegeu. Respira, você não está sozinho. Você ainda vai entender. Você ainda vai entender. Só não desiste agora. Aquilo que você acha que perdeu ainda pode voltar. Você viu coisas desmoronarem que achava que eram pra sempre. Pessoas que você confiava simplesmente foram embora de repente. E aquilo que você construiu com tanto esforço e dedicação se perdeu no meio do caminho, deixando marcas no seu coração. Você tentou recomeçar, mas faltava força dentro de você. Parecia que tudo que você fazia não dava certo pra valer. E o medo de tentar de novo começou a te travar, porque você não queria se machucar outra vez ao tentar. Mas Deus não perdeu o controle. Ele vai restaurar tudo aquilo que você chorou, o que foi quebrado dentro de você. Ele mesmo vai reconstruir com amor. Ele vai restaurar tudo, nada ficou pra trás. O que parecia perdido ainda pode voltar muito mais. Deus trabalha em detalhes que você não consegue ver. Enquanto você sofre, Ele está cuidando de você. Entrega, confia, Ele vai restaurar. Ele vai restaurar.
você está cansado, essa mensagem é pra você. Só mais um pouco. Você acordou hoje sem forças, sem vontade de continuar. O mundo parece pesado demais e difícil de suportar. As coisas não fluem como antes, nada parece dar certo. E mesmo tentando seguir firme, você se sente por dentro tão perto de parar. Você luta em silêncio, sem ninguém perceber, carregando pensamentos que você não consegue dizer. As noites são as mais difíceis, quando tudo vem à tona, os medos, as dúvidas e essa sensação que te abandona. Você questiona seu valor, se ainda vale a pena insistir, mas no fundo existe algo que ainda te faz resistir. Essa força que você sente não vem só de você. Só mais um pouco, aguenta firme. Você não chegou até aqui pra desistir. Mesmo que tudo pareça difícil, Deus ainda está cuidando de ti. Só mais um pouco, não para agora, o melhor ainda vai chegar. O que hoje parece impossível, Deus ainda vai transformar. Cada batalha invisível está te fortalecendo. E mesmo quando você cai, você continua aprendendo. O processo dói, é verdade, mas também constrói uma versão mais forte de você pra tudo que vem depois. Talvez você esteja mais perto do que imagina de vencer, mas quer desistir agora, sem saber o que iria acontecer. E se o seu milagre estiver a um passo de você, e se tudo mudar, se você decidir não ceder, respira. Deus está vendo tudo, cada lágrima, cada pensamento. Você não está sozinho. Só mais um pouco, segura firme. Você vai conseguir. O que hoje parece o fim ainda vai te fazer sorrir. Só mais um pouco, Deus está contigo, mesmo sem você ver. E quando tudo isso passar, você vai agradecer por não ceder. Só mais um pouco, você vai vencer. Você vai vencer. Se
você pediu uma resposta, talvez ela esteja aqui. Você pediu um sinal de Deus, porque já não sabia o que fazer. Tentou decidir sozinho, mas só conseguiu se perder. As escolhas ficaram difíceis e o medo começou a falar alto. E tudo que você queria era só sair desse estado. Você buscou em tantos lugares algo que te desse direção, mas nada preenchia o vazio que existia no seu coração. Você pensou em desistir de coisas que um dia sonhou, porque o caminho ficou pesado e a esperança enfraqueceu. Mas dentro de você ainda existe uma chama que não se apagou. Mesmo pequena, ela resiste, porque Deus nunca te deixou. E talvez esse momento seja o seu sinal. Nem sempre o sinal é claro, nem sempre vem como você quer. Às vezes vem em silêncio ou em algo simples qualquer. Uma palavra, uma música, um sentimento no coração. E de repente tudo muda, trazendo uma direção. Talvez o sinal que você pediu não seja uma resposta direta, mas uma mudança dentro de você que te coloca na rota certa. Porque Deus não só responde, Ele transforma também. E aquilo que você busca fora começa a nascer dentro de você. Amém. Se você está perdido, pede direção. Se você está confuso, entrega o coração. Deus vai te dar um sinal e você vai reconhecer, porque vai trazer paz mesmo antes de tudo acontecer. Deus vai te dar um sinal, só continua a confiar, porque aquilo que Ele promete, Ele sempre vai cumprir sem falhar. Talvez esse seja o seu sinal.